Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico. Parte 8. Capítulo 74. Tachibana pensou descontroladamente em seu coração, simpatizando com o sujeito. Ele nem percebeu que Temari continuava olhando para ele e não ouviu Ayate Geko explicando as regras. A abstenção resoluta de Yakushi Kabuto também chamou a atenção do terceiro Hokage. Afinal, o ninja que se absteve nessa fase 6 vezes seguidas era bem chamativo. O próprio Kabuto também não se importava com isso. Agora que Orochimaru-sama estava lá, sua missão secreta terminaria. A primeira partida. Uchiha Sasuke contra Yoroi Akado. Olhando para as palavras rolando na tela, Ayate anunciou fracamente. Os outros foram para o segundo andar, prontos para assistir a partida. O selo amaldiçoado no corpo de Sasuke foi selado com antecedência e após 3 dias de recuperação, sua força foi restaurada. Em poucos movimentos, Sasuke venceu seu oponente de forma limpa. Ao fazer isso, Tachibana se lembrou de uma coisa muito importante e imediatamente foi até o lado do terceiro Hokage. Velho, quero te perguntar uma coisa. Tachibana disse sem ser nada educado. Ah? O terceiro Hokage se interessou. Era a segunda vez que Tachibana lhe pedia ajuda. A última vez foi quando lhe permitiram ir ao hospital de Konoha. Não deixe que Hinata e Neji acabem brigando. O terceiro Hokage balançou a cabeça. Nem eu consigo controlar as lutas. Tachibana fez beicinho, sabendo que ao dizer isso, o velho havia mentido para Naruto e os outros. Fonte termal de limão, fonte termal de toranja, fonte termal de Yoko. Antes que Tachibana pudesse terminar de falar, o terceiro Hokage cobriu sua boca. Espere. Como esse pirralho sabe tanto sobre mim? Essas eram as fontes termais que ele costumava espiar. Entendo, seu patife, aceito sua proposta, mas guarde-a para você. O terceiro Hokage olhou ferozmente para ele e o dispensou com um gesto. Tachibana sorriu levemente antes de retornar ao seu lugar. A segunda partida também já havia começado. Shino contra Zaku de Otogakure. Os insetos de Shino naturalmente restringiam as técnicas sonoras de Zaku, e os insetos podiam bloquear os ataques aéreos de Zaku inconscientemente. Zaku, que perdeu a vantagem de suas técnicas sonoras, não conseguiu derrotar o membro do clã Aburame e foi facilmente derrotado. As próximas batalhas também foram as mesmas da linha do tempo original. Kankuro e Temari derrotaram Mizumi Tsurugi e Tenten, respectivamente. Por fim, Ayate anunciou novamente. Yamanaka Ino contra Aruno Sakura. Ino, vamos lá. Essa é fácil. Tachibana torceu por Ino, apesar da cara feia de Sakura. E Ino também enviou um beijo voador para expressar sua apreciação. Lutas femininas, especialmente lutas de Konoichi, tendem a despertar interesse. A atenção de todos para essa batalha aumentou muito instantaneamente. Para a decepção de muitos, a batalha entre os dois foi bastante desleal. As técnicas secretas da família de Ino foram neutralizadas pela forte vontade de Sakura. E Sakura não tinha ninjutsu ofensivo e ainda não tinha aprendido a usar genjutsu tão bem. No final, foi Ino quem derrotou Sakura com as habilidades físicas que Tachibana a havia treinado. Kakashi olhou para Tachibana, que já estava feliz, e uma linha preta apareceu em sua testa. Pelo menos tenha um pouco de moderação. Sakura é sua companheira de equipe. Tachibana sorriu com desdém. Então, quem você acha que ela pode derrotar entre os presentes? Perder para seu próprio camarada de Konoha e sofrer menos. Isso já é um resultado de sorte. Kakashi ficou sem palavras. Porque o que Tachibana disse estava certo. Havia mais de 20 pessoas e Sakura era definitivamente a mais fraca. Olhando para Sakura um tanto desanimada, Kakashi não teve tempo de consolá-la. Outro de seus alunos, Naruto, subiu ao palco. Na arena, Naruto olhou para Kiba com confiança. Ah, eu vou vencer essa, e depois vou derrotar Sasuke no palco principal. Ah, e... As duas pessoas em questão bufaram com desdém quase ao mesmo tempo. Um era Kiba e o outro era Sasuke, que estava assistindo ao jogo. Naruto, você só fala e não faz nada. Embora fossem bons amigos, Kiba nunca deixaria Naruto vencer facilmente. Os dois conversaram por um tempo e então começaram um confronto físico violento. Como membro do clã Inuzuka, o taijutsu de Kiba naturalmente não era fraco. O taijutsu deste clã era muito distinto, chamado de técnica de imitação de animais, e cada movimento imitava animais para atacar. A ação era feroz e as técnicas iam direto ao ponto. Mas o Naruto de hoje não tinha o selo dos 5 elementos de Orochimaru, e seu chakra fluía suavemente. Com um fluxo constante de clones das sombras, os dois ficaram empatados por um tempo. Mas as coisas mudaram quando Kiba alimentou Akamaru e a si mesmo com uma pílula de soldado. A velocidade e a força do homem e do Ninken foram muito melhoradas, suprimindo Naruto completamente. Clones das sombras também são dissipados quando atingidos. Sua poderosa técnica, Gatsuga, causou diretamente muitos danos a Naruto. Ei, árbitro, isso não é uma falta? Esse cara está usando drogas e um cachorro, e ele não luta de forma justa. Naruto gritou com raiva para Ayate. Seu instrutor não te deu nenhuma? Todas as ferramentas e acessórios ninjas fazem parte da força de um ninja e podem ser usados naturalmente, assim como as shurikens. Ayate olhou para Kakashi estranhamente antes de tossir para explicar a Naruto. Que vergonha! Embora Naruto estivesse indefeso, ele só conseguia aceitar as regras. Tachibana olhou pensativo. Um cachorrinho fofo Akamaru tinha tanto poder de luta, enquanto seu próprio cachorro. Não, ele não consegue mais pensar nisso. Se ele pensar nisso novamente, ele vai perder a cabeça.
Tachibana balançou a cabeça e suspirou, olhando para Kakashi inexplicavelmente. E lá longe, na casa de Tachibana, Ishibi estava feliz mordiscando a mesa de jantar quando de repente estremeceu e olhou ao redor atentamente. Essa aura perigosa, será que o mestre retornou? De volta à arena. Kiba e Akamaru, que haviam consumido a pílula do soldado, ficaram surpresos com a resistência de Naruto. Naruto lutou para lidar com a situação e finalmente descobriu a fraqueza de Kiba em um momento crítico. Ao lançar Gatsuga, uma vez que a direção do ataque foi bloqueada, ela não pode ser alterada, e os dois só podem seguir em frente. Jutsu do Clone das Sombras. Naruto mais uma vez usou o Jutsu do Clones das Sombras, para invocar mais de 10 clones. Naruto, não desperdice seu chakra, ele já é inútil contra mim. Kiba sorriu e riu. Depois de usar a técnica de imitação de fera, toda a sua aparência ficou muito mais feroz. Pare de falar bobagens, Kiba. Vamos usar esse movimento para decidir o vencedor. Com um grande aceno de mão de Naruto, os clones das sombras avançaram poderosamente. Akamaru, vamos lá. Kiba bufou friamente e executou Igatsuga simultaneamente com Akamaru, que havia usado a técnica de transformação. Clones das sombras explodiram em fumaça após serem atacados. Depois de correr pela fumaça, Kiba descobriu que havia 2 clones das sombras ao lado de Naruto. Ao mesmo tempo, uma bola de luz azul se formou rapidamente na mão de Naruto. O terceiro Hokage se levantou surpreso. Aquilo é? Os olhos de Kakashi se estreitaram, e todos os ninjas que tinham conhecimento daquela bola azul arregalaram os olhos. Capítulo 75. Que controle de chakra incrível, Kankuro murmurou, seus olhos se arregalando com o respeito recém-adquirido. Esse garoto, que ele havia provocado casualmente antes, realmente dominava um ninjutsu muito poderoso. O marionetista não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja. Konoha era realmente o berço dos gênios, ele pensou consigo mesmo. Ele, junto com outro shinobi da areia, estavam reconsiderando sua avaliação inicial da força da Vila da Folha. Até Gaara, normalmente indiferente aos outros, voltou toda sua atenção para Naruto. Seus olhos verde claros se estreitaram, reconhecendo a técnica que Tachibana havia usado para romper sua defesa máxima. Era naturalmente impressionante e pela primeira vez, um lampejo de interesse passou pelo rosto normalmente sem emoção de Gaara. Eu não esperava por isso, Naruto. Você também dominou o ninjutsu do Tachibana? Perguntou Sasuke, com a voz em uma mistura de surpresa e admiração relutante. Seus olhos finalmente se iluminaram com interesse genuíno, percebendo que agora Naruto realmente se qualificava como um oponente à altura. Kakashi Maitiga entoou solenemente, com as sobrancelhas grossas franzidas em concentração, este é o Rasengan do quarto Hokage. Quando ele mencionou o quarto Hokage, houve um inconfundível brilho de reverência em seus olhos. Para Gai e para muitos outros em Konoha, o quarto era o epítome do que um ninja deveria ser. Um shinobi quase perfeito, digno de profundo respeito. Sim, respondeu Kakashi, sua voz mantendo o tom preguiçoso de sempre, apesar da gravidade da situação. Foi Tachibana quem lhe ensinou, e não tem nada a ver comigo. Havia um toque de orgulho em sua voz, embora não estivesse claro se era pela conquista de Naruto ou pelos ensinamentos de Tachibana. Tachibana? Ibiki, que permanecerá em silêncio até então, olhou para o belo rapaz com uma expressão complexa. O experiente interrogador se viu reavaliando o jovem enigmático mais uma vez. No assento principal, o terceiro Hokage olhava para o ninjutsu familiar, perdido em memórias. A técnica de Minato, murmurou ele suavemente, com a voz envelhecida carregada de nostalgia e arrependimento. Naruto, será que o destino a está passando como herança? Ele não pôde deixar de se perguntar como as coisas poderiam ter sido diferentes se Minato ainda estivesse vivo. Quão mais forte Konoha seria? Seriam tão facilmente ameaçados por gente como Orochimaru? A mente do velho fervilhava de possibilidades e suposições. Um toque de amargura surgiu no canto da boca do terceiro, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Seu olhar se voltou para Tachibana, e ele sentiu uma onda de esperança e satisfação. Este ninjutsu, também registrado no sagrado pergaminho dos selos, deixou poucas dúvidas sobre quem havia ensinado Naruto. O terceiro Hokage ficou profundamente satisfeito com as ações de Tachibana. Na sua opinião, essa era a melhor demonstração de carinho e cuidado com a próxima geração. Lá na arena, após testemunhar a técnica inesperada de Naruto, Kiba sentiu um aperto no estômago. Mas o ninjutsu já havia sido lançado, não havia como pará-lo agora. Rangendo os dentes, Kiba se preparou para o impacto. Desta vez, Naruto não se esquivou e encarou Akamaru e Kiba, que se aproximavam cada vez mais. Seus olhos azuis, cheios de determinação, fixaram-se na dupla que se aproximava. Depois que os dois se uniram, ele decidiu atacar de frente. O rosto de Naruto se transformou em uma determinação sombria, bem diferente de sua expressão despreocupada de sempre. Eu vou derrotar você e vencer, Naruto gritou, empurrando o Rasengan para frente com toda a sua força. A bola de chakra girando em alta velocidade, colidiu diretamente com o mesmo homem e o mesmo cachorro girando em alta velocidade. Por um instante, as duas técnicas ficaram empatadas, nenhuma cedendo um centímetro. O choque resultante levantou uma tempestade de poeira e detritos, obscurecendo a visão dos combatentes. Num impasse momentâneo, a poeira no campo aumentou, soterrando seus corpos.
A tensão no ar era palpável enquanto todos prendiam a respiração, esperando para ver o resultado. Estrondo. Em meio à fumaça, ouviu-se uma enorme explosão, e todos olharam para lá nervosos, querendo saber quem havia vencido. A onda de choque do impacto sacudiu a arena, fazendo com que alguns espectadores tropeçassem. Hinata, olhe com seu Byakugan, disse Tachibana, virando-se para a herdeira Hyuga. Sua voz era calma, mas havia um toque de curiosidade em seus olhos. Tachibana quis usar diretamente o modo de trapaça, e a garota de olhos brancos ativou sua habilidade. Após um momento de concentração intensa, ela relatou com uma mistura de alegria e arrependimento. Foi Naruto quem venceu, e Kiba e Akamaru desmaiaram. De fato, quando a poeira se dissipou, Naruto estava ofegante parado ali com sua roupa laranja rasgada e suja, mas com um sorriso triunfante estampado no rosto. A vários metros de distância, Kiba e Akamaru jaziam imóveis com uma cratera considerável marcando o local onde haviam atingido o chão. Ele foi um pouco estúpido em ir direto contra tal técnica, Tachibana refletiu estalando a língua. Mas o fato de que o Rasengan criou tal poder destrutivo obviamente ainda não estava totalmente desenvolvido. Nada mal, ele pensou. Afinal, Naruto era apenas um genin. Ao ouvir os comentários de Tachibana, Kurenai Ui lançou-lhe um olhar furioso. Apesar da derrota do aluno, ela não conseguia deixar de se sentir protetora em relação a Kiba. Eu venci o Kiba. A voz exuberante de Naruto preencheu a arena enquanto a realidade de sua vitória se concretizava. Sasuke, você viu isso? Eu venci. Ele acenou animadamente em direção às arquibancadas. Sua energia parecia não ter diminuído com a batalha intensa. Kakashi, incapaz de conter o entusiasmo do aluno por mais tempo, desceu e puxou Naruto com delicadeza, mas firmeza. Bom trabalho, Naruto, disse ele com o olho visível se enrugando em um sorriso. Mas não vamos nos empolgar demais. Sasuke, observando de cima, fez um raro elogio a Naruto. Bom trabalho, admitiu ele relutante. Mas fiel à sua forma, ele não resistiu e acrescentou. Mas você ainda está longe de me desafiar. Droga, senhor da borda, eu vou te dar uma surra. Naruto retrucou, usando o apelido que ouvirá Tachibana usar para Sasuke. Embora Naruto não soubesse o que o apelido significava, toda vez que Tachibana chamava Sasuke daquele jeito, parecia irritar o Uchiha. Então Naruto o adotou alegremente. Com certeza, os olhos de Sasuke ficaram vermelhos numa velocidade visível a olho nu, o Sharingan se ativando em sua irritação. Kakashi rapidamente afastou os dois, sentindo a tensão crescente. Não criem problemas, os outros ainda estão tendo suas próprias lutas, advertiu, embora houvesse um toque de diversão em sua voz. Sakura, observando de lado, olhou para Naruto, que ainda comemorava sua vitória, e depois para Tachibana, que estava desfrutando da admiração daqueles ao seu redor. Estou ficando para trás. A distância entre ela e aquelas pessoas estava ficando cada vez maior, ela percebeu com uma sensação de desânimo. Determinação brilhou em seus olhos verdes, ela precisaria se esforçar mais para alcançá-los. A competição continuou com os novatos de Konoha aparecendo um após o outro, e seus oponentes eram todos ninjas de outras vilas. Esta foi uma prova indireta de que o terceiro Hokage estava fazendo coisas nos bastidores. Não ter nada a ver com isso era pura bobagem e não passou despercebido por Tachibana. Shikamaru derrotou Kin com suas técnicas de sombra, com seu comportamento preguiçoso contradizendo sua genialidade tática. Shoji também triunfou sobre Dozu, com sua forma expandida se mostrando demais para o estado enfraquecido do ninja do som. Falando em Dozu, Tachibana refletiu que ele também teve azar. Depois que Tachibana destruiu o amplificador de som do ninja, a força de Dozu diminuiu drasticamente. Confiando apenas em sua destreza física, Shoji conseguiu dominar Dozu de forma convincente. Após essas lutas, chegou a vez de Gaara enfrentar Rock Lee. A atmosfera na arena ficou tensa enquanto os dois combatentes tomavam suas posições. Viva sua juventude sem arrependimentos, Lee! Gai aplaudiu ruidosamente seu discípulo, revelando seu icônico sorriso deslumbrante e pose de polegar para cima. Obrigado, Gai-sensei. Com certeza darei o meu melhor. Os olhos de Lee ardiam de determinação ao entrar na arena. Observem essa luta que se aproxima com toda a atenção, Tachibana aconselhou Hinata e Ino. Esta partida pode lhe ensinar muito. As duas Kunoichi assentiram com sinceridade, atentas a cada palavra. Capítulo 76. Ayate Gecko, parecendo ainda mais doente do que o normal, recuou do centro da arena, e a emocionante partida logo começou. A cabaça atrás de Gaara se desconectou, e a areia caiu e formou uma poça ao redor de seus pés. Lee, reconhecendo a ameaça dos ataques de longo alcance de Gaara, sabia que precisava diminuir a distância rapidamente. Ele avançou sem hesitar, sua velocidade deixando vestígios em seu rastro. Furacão de folhas! Lee gritou, desferindo um chute poderoso na cabeça de Gaara. Gaara não moveu um músculo, permitindo que sua areia subisse e bloqueasse o ataque sem esforço. A fraqueza do estilo punho forte foi destacada naquele momento, sua eficácia diminuiu contra uma defesa tão maleável.
Mas Lee estava longe de desanimar. Ele lançou-se em um combo implacável, seus golpes um borrão de movimento. A arena inteira foi tomada por suas imagens residuais enquanto ele atacava de todos os ângulos, exibindo a técnica Konoha Senpu, herdada de Might Guy. No entanto, a cada vez a areia de Gaara subia para encontrá-lo, um escudo impenetrável. Em certo momento, a areia chegou a atingir o tornozelo de Lee, arremessando para o outro lado da arena. Guy observou seu aluno por um tempo até que finalmente não aguentou mais. Lee, a voz de Guy ecoou, interrompendo o ataque de seu aluno. Você pode suspender as restrições. Lee, parado na beira da arena, hesitou. Mas sua expressão era conflituosa, dividida entre a ordem de seu sensei e suas próprias reservas. O outro ninja olhou confuso, sem entender a conversa. Está tudo bem, Lee. Vou deixar você fazer isso, repetiu Guy, com a voz firme e convicta. Entendo, Guy-sensei. A hesitação de Lee desapareceu, substituída por uma determinação férrea. Ele se abaixou e soltou os pesos escondidos sob suas polainas. Quando os pesos atingiram o chão, abriram 2 crateras profundas no chão da arena. O impacto deixou muitos espectadores de olhos arregalados, incluindo Gaara, que demonstrou um raro momento de surpresa. Sasuke, observando atentamente, agarrou-se ao guarda-corpo com seu Sharingan ativo enquanto tentava processar o que estava vendo. Cara, é um pouco exagerado, mas é tão típico de você, disse Kakashi com um suspiro. Ele não conseguia deixar de se preocupar com os efeitos a longo prazo que tal treinamento poderia ter no corpo de um garoto de 14 anos. Kakashi, não se preocupe, respondeu Guy, sem tirar os olhos do aluno. Lee é um gênio em trabalho duro e destreza física. Vamos, Lee, gritou Guy com esperança e orgulho brilhando nos olhos. Que todos vejam seu talento. O que se seguiu foi uma demonstração de taijutsu que deixou muitos espectadores boquiabertos. Lee, livre de seus pesos, moveu-se a velocidades que até mesmo a areia de Gaara teve dificuldade para igualar. Pela segunda vez no exame, Gaara se viu na defensiva, recebendo golpes quando os golpes de Lee atravessaram seu escudo de areia. Após um chute voador particularmente espetacular, Lee tentou encerrar a luta com um poderoso golpe de retorno. Mas mesmo quando seu golpe acertou o alvo, destruindo a armadura de areia de Gaara, ele percebeu que o corpo real de Gaara permanecia ileso. Lee pousou ofegante. Parece que ainda preciso usar essa técnica, ele murmurou, se preparando para o que estava por vir. 8 portões internos, terceiro portão, portão da vida, Abram. A pele de Lee ficou vermelha enquanto o chakra, visível a olho nu, jorrava de seu corpo em ondas. Mas Lee não terminou. Quarto portão, portão da dor, Abra. A onda de poder se intensificou, os músculos de Lee incharam enquanto lutavam contra o influxo de energia. Gaara, pela primeira vez na partida, se viu completamente dominado. O aumento de velocidade e poder de Lee o deixaram incapaz de montar qualquer defesa eficaz, e ele foi jogado pela arena como uma boneca de pano. Enquanto Lee se preparava para seu ataque final, ele não conseguiu resistir e chamou seu rival, Neji. Esse movimento era originalmente reservado para você, mas agora vou deixar você ver. Quinto portão, portão limite, Abra. Quando Lee iniciou o Lotus primário, seu grito de guerra ecoou pela arena. Neji, observando de cima, sentiu a cor sumir do rosto. A percepção de que seu companheiro de equipe estava preparando uma técnica tão devastadora especificamente para usar contra ele foi preocupante. A arena já danificada sofreu outro golpe quando Lee jogou Gaara no chão com uma força devastadora. Quando a poeira baixou, revelou uma cena de destruição. O chão era um labirinto de rachaduras e crateras. Mas nem isso foi suficiente. Embora a armadura de areia de Gaara tivesse desaparecido, sua cabaça havia se transformado em uma camada final de defesa, absorvendo grande parte do impacto. Lee, com os músculos esticados além do limite, mal conseguia se mover. Gaara, apesar da surra que receberá, levantou-se lentamente. Seus olhos, repletos de uma mistura de dor e raiva, fixaram-se em Lee. A areia começou a girar ao seu redor enquanto ele erguia a mão, claramente com a intenção de esmagar seu oponente indefeso. Foi nesse momento crítico que Tachibana falou, sua voz ecoando pela arena. Gaara, Lee já perdeu. Vamos parar por aqui. A intervenção de Tachibana nasceu do conhecimento de sua vida passada. Ele se lembrou de como aquele momento, originalmente considerado o início da ascensão de Lee à proeminência, levou o talentoso shinobi a ficar de fora por muitos episódios do anime. O ataque final de Gaara, esmagando quase todos os ossos do corpo de Lee, roubou-lhe grande parte do seu potencial. Nem mesmo as lendárias habilidades de cura de Tsunade foram capazes de curá-lo completamente. Agora que Tachibana estava ali, ele estava determinado a não deixar a história se repetir. Baki, o Jounin da Vila da Areia, zombou da audácia de Tachibana. Quem esse gênio da Folha pensava que era, falando com Gaara em um tom tão autoritário? Ele realmente acreditava que a autoridade de Konoha se estendia a shinobi estrangeiros? Mas para a surpresa de Baki, e de todos os outros, Gaara hesitou. Por um longo momento, o ninja ruivo ficou paralisado, com a mão ainda estendida. Então, lentamente, ele abaixou o braço e se endireitou. Não te devo mais nada, declarou Gaara, sem emoção na voz. Sem esperar que Ayate anunciasse oficialmente o resultado, ele se virou e voltou para a área de observação. Tachibana se permitiu um pequeno sorriso. Ele sabia que Gaara se referia ao encontro deles na Floresta da Morte, onde Tachibana não só o poupou como também lhe concedeu seu primeiro sono tranquilo em anos. Parecia que a dívida na mente de Gaara estava quitada. Obrigado, Tachibana-kun. A voz agradecida de Gai ecoou enquanto ele corria para verificar seu aluno.
A equipe médica, já de prontidão, correu para a arena para avaliar o estado de Lee. Os músculos do corpo todo estão tensos e os ossos estão quebrados, relatou um dos ninjas médicos, sombriamente. Não há nada que possamos fazer aqui. Talvez o Dr. Fujisaki do hospital tenha alguma solução. Não, eu vou, disse Tachibana, sua boca se contraindo levemente enquanto ele pulava do segundo andar. Fujisaki era, na verdade, seu próprio clone das sombras, uma identidade que ele havia criado no hospital de Konoha. Nos últimos 6 anos, esse alter ego conquistou o respeito e a admiração de inúmeros ninjas médicos, chegando a ser promovido pelo terceiro Hokage a capitão de uma equipe médica. Quando as mãos de Tachibana começaram a brilhar com chakra de cura, os olhos do ninja médico assistente se arregalaram de surpresa. É o mesmo ninjutsu médico do Dr. Fujisaki, exclamou. Tachibana não se deu ao trabalho de explicar, sem saber como começar a descrever a situação. Em vez disso, concentrou seus esforços em estabilizar a condição de Lee. Após 5 minutos intensos de tratamento, Lee finalmente estava fora de perigo imediato. Terminei, disse Tachibana soltando a técnica. É hora de ir para o hospital para tratamento adicional. A equipe médica reavaliou rapidamente o estado de Lee, confirmando que, embora ele ainda estivesse gravemente ferido, a maioria de seus ossos e músculos já havia começado a se recuperar. Agora, era possível continuar o tratamento. Tachibana com um obrigado. Gai agradeceu e então acompanhou o ninja médico para enviar Lee ao hospital. Quando a partida final foi anunciada, a expectativa tomou conta do ar. Caminho Tachibana contra Yuga Neji, a tela exibida. Os lábios de Tachibana se curvaram em um pequeno sorriso quando ele encontrou o olhar intenso de Neji. O prodígio Yuga estava esperando por esse momento, ansioso para provar seu valor contra o enigmático Tachibana. Parado no centro da arena agora vazia, a voz de Tachibana soou clara e desafiadora. Yuga Neji, desça para apanhar. O palco estava montado para o que prometia ser um confronto épico entre 2 dos jovens ninjas mais talentosos de Konoha. Capítulo 77. O terceiro Hokage sentiu uma dor de cabeça chegando. Com tantos shinobis estrangeiros assistindo, ele esperava que os competidores pudessem mostrar alguma contenção. Esse pirralho. Ele entendia por que Tachibana nutria tanta animosidade por Neji e estava ciente da hostilidade entre Neji e o ramo principal do clã Hyuga. No entanto, os forasteiros ignoravam esse conflito interno. Para as outras aldeias shinobi, isso poderia parecer uma discórdia dentro das fileiras de Konoha. Tachibana, no entanto, não estava preocupado com esse tipo de política. Seu único foco era derrotar Neji, esperando que isso o ensinasse a tratar Hinata com mais respeito no futuro. Afinal, ninguém que maltratara Hinata escapara ileso dele. Além disso, Tachibana já havia salvado a vida do tio de Neji antes. Naquele momento, 2 espectadores especiais chegaram ao segundo andar da arena. Pai, Anabi, disse Hinata, seu rosto empalidecendo enquanto sua irmã mais nova corria para cumprimentá-la. Olá, irmã mais velha, disse a pequena Anabi com uma expressão estoica. O pai dela lhe ensinou que cada ação fora do complexo representava o rosto e a reputação do clã Hyuga, e ela nunca deveria esquecer suas maneiras. Yashi respondeu suavemente, seu olhar fixo em Neji e Tachibana na arena abaixo, ficando em silêncio. Como era costume em lutas sancionadas pelo Hokage, os oponentes trocaram palavras antes da luta começar. Neji, incapaz de escapar dessa tradição, falou primeiro. Caminho Tachibana, embora sua força seja impressionante, seu destino é perder para mim, declarou Neji categoricamente, como se estivesse recitando uma verdade inegável. Meus olhos viram que o chakra dentro de você é tão poderoso quanto o de uma besta com cauda, mas contra meu punho gentil e o estilo do clã Hyuga, você ainda é impotente. Esse cara está falando sério? Pensou Tachibana, permanecendo em silêncio enquanto tirava o casaco externo, revelando seu corpo musculoso por baixo. Ele jogou o Kaminari para Ino antes de se virar para Neji. Nesse caso, eu vou derrotar você no que você faz de melhor, Taijutsu, declarou Tachibana. Neji franziu a testa. Não quero te derrotar enquanto você estiver se segurando. Lute comigo com todas as suas forças. Honestamente, você não é digno o suficiente, respondeu Tachibana, não mais interessado na conversa. Num piscar de olhos, ele avançou. Vendo isso, Neji assumiu sua postura, seu corpo assumindo uma postura peculiar. As veias ao redor de sua têmpora e olhos saltaram enquanto seu Byakugan era ativado. Estrondo. O punho de Tachibana disparou como um raio, criando rajadas de vento em seu rastro. Os olhos de Neji se estreitaram ligeiramente enquanto ele se esquivava horizontalmente, com a palma da mão direita apontando para o braço de Tachibana. A aplicação mais sutil da técnica do punho gentil era usar a percepção do Byakugan para interromper o fluxo de chakra do oponente, reduzindo significativamente sua força. Tachibana estava bem ciente disso, mas sabia que poderia facilmente evitar os ataques de Neji se quisesse. No entanto, como ele havia se comprometido com um duelo puramente físico, não se importava se seus pontos de chakra estivessem bloqueados. Afinal, mesmo que estivessem restritos, isso não o afetaria fisicamente. Transformando o punho em uma palma aberta, Tachibana transformou seu soco direto em um corte lateral, mirando no peito de Neji. Neji, pego de surpresa pela crueldade de Tachibana, hesitou por um momento antes de abandonar o ataque para bloquear com uma mão. Aproveitando o impulso de Tachibana, Neji se lançou no ar, executando uma série de cambalhotas para aumentar a distância entre eles. Assustado? Tachibana sorriu e então voltou a atacar, não deixando tempo para as réplicas de Neji. Sovosh.
Seus punhos e pés colidiram em uma onda de movimentos, uma pura competição de técnica e fisicalidade em vez de força destrutiva. O estilo punho gentil, perfeito para combate corpo a corpo, encontrou a técnica fluida de Tachibana de prever e contra-atacar os movimentos do oponente. A velocidade deles era incrível, trocando dezenas de golpes em meros segundos. Enquanto Neji já suava, a expressão de Tachibana permanecia relaxada. Para ele, aquilo mal era um aquecimento. Como isso é possível? Como eu poderia estar perdendo em combate físico? Neji cerrou os dentes, aumentando a velocidade de ataque conforme seus movimentos se tornavam mais agressivos. No entanto, a distância entre eles era grande demais. Tachibana selou a mão esquerda de Neji com um único movimento. Quando Neji atacou com a direita, mirando na garganta de Tachibana, ela foi desviada sem esforço. Com os ataques consecutivos de Neji falhando, seu centro de gravidade vacilou, deixando-o completamente vulnerável. Tachibana, aproveitando a oportunidade, acertou o rosto de Neji com uma cotovelada extremamente rápida. Sua mão direita então se transformou em uma palma, centrada no peito de Neji, enquanto ele liberava sua força. Força de esmagamento da montanha? O corpo de Neji voou violentamente para trás, com sangue jorrando de sua boca e nariz enquanto ele se chocava contra a parede atrás de si. Rachaduras se espalharam como teias de aranha a partir do ponto de impacto. A força da técnica estilhaçou a parede, enterrando Neji em uma chuva de destroços. Neji. Yashi não conseguiu mais manter a compostura. A preocupação com o sobrinho era evidente em sua voz. O rosto do terceiro Hokage escureceu. Os custos do reparo seriam substanciais. Gaara observava com uma expressão sombria. Percebeu que mesmo que Tachibana não conseguisse usar aquela técnica Rasengan contra ele, sua defesa de areia talvez não fosse suficiente para resistir a tamanho poder bruto. A lembrança dos olhos aterrorizantes de Tachibana fez seu coração afundar ainda mais. Enquanto todos presumiam que a partida havia terminado, com até mesmo o inspetor se aproximando do campo, um grito de raiva irrompeu dos escombros onde Neji estava deitado. 8 trigramas palmas girando o céu, o escudo de chakra azul surgiu, desviando todos os destroços que haviam soterrado Neji. Emergindo dos escombros, Neji estava ofegante, coberto de sangue, com uma aparência completamente desgrenhada. No entanto, sua resiliência foi suficiente para chocar muitos espectadores. Eu pensei que 8 trigramas palmas giratórias do céu fosse uma técnica secreta do clã Hyuga, refletiu o terceiro Hokage, impressionado com outra demonstração de genialidade. Hyuga Yashi sorriu orgulhosamente. Neji dominar aquela técnica secreta sozinho era uma prova do legado de seu irmão. Achei que você estivesse escondido aí, com medo de sair, comentou Tachibana sem surpresa. Ele sabia a extensão do dano que havia causado, no máximo, 2 costelas quebradas e uma bochecha machucada. Embora a destruição da parede fizesse com que parecesse muito pior, Neji permaneceu em silêncio, percebendo que havia subestimado Tachibana gravemente. Em termos de força bruta, ele era inferior. Mesmo assim, estava determinado a resistir uma última vez. Levantando a mão direita e abaixando a esquerda, um conjunto de 8 trigramas se materializou diante dos olhos de todos. 8 trigramas, 64 palmas. Neji gritou, avançando em direção a Tachibana. Enquanto Hinata torcia pela vitória de Tachibana, ela não conseguia deixar de admirar Neji. Apesar da orientação especializada de seu clã e dos frequentes treinos com Tachibana, ela havia dominado apenas as 32 palmas, ainda longe das 64. Jounin Baki, o guia de Sunagakure, observava atentamente, olhando para Hyuga Yashi à distância. Ele fez anotações mentais, sabendo que os ninjas Hyuga precisariam ser neutralizados para seus planos futuros. Tachibana se concentrou, assumindo uma postura defensiva. 8 trigramas, 2 palmas. Neji rosnou, mirando 2 golpes rápidos no peito de Tachibana. Tachibana desviou os ataques com movimentos casuais. 4 palmas. 8 palmas. 64 palmas. Neji concentrou toda a sua energia, sentindo-se mais forte do que nunca. Sentia que estava prestes a atingir um novo estado. Talvez em breve fosse capaz de executar 128 palmas. No entanto, Tachibana mudou repentinamente seu estilo, fluindo suavemente em seus movimentos. Utilizando os princípios de desviar, atrair, aderir e redirecionar a força em harmonia, ele neutralizou sem esforço cada um dos golpes de Neji. Após a saraivada de 64 palmas, Neji não havia acertado um único golpe em Tachibana. Tendo ido muito além de seus limites, ele havia esgotado todas as suas forças. Por fim, ele caiu no chão, completamente incapacitado. Ele estava respirando pesadamente. O vencedor é Kamio Tachibana, anunciou o examinador. Tachibana se aproximou de Neji e então se dirigiu a ele. Não tenho nada contra você pessoalmente, mas tenho algo a dizer. Seus problemas com o clã Hyuga são seus e você deve continuar assim, afinal, Hinata é inocente nesse seu problema. Agora não me deixe te pegar maltratando-a de novo, ou teremos outra luta mais intensa. Em consideração a Hinata, esta luta é bastante inofensiva comparada ao que eu posso fazer. E pare de ficar falando sobre destino e sina. Isso só faz você parecer um covarde. Ele não tinha preconceito algum com Neji, mas por causa do relacionamento de Hinata com ele teve que dar ao sujeito um aviso sério. Suspiro, hora de ir agora. Tachibana começou a sair. Quando Tachibana saiu da arena, Neji olhou fixamente para o teto, questionando suas crenças sobre o destino e seu próprio caráter. Sou realmente um covarde?
Os confrontos finais foram determinados por sorteio, com Kankuro optando por se abster devido ao seu boneco danificado. Os 10 participantes restantes sortearam seus números, revelando as combinações de batalha para as finais. Naruto contra Shikamaru, Sasuke contra Gaara, Hinata contra Ino, Choji contra Shino, Tachibana contra Temari. Dessas 10 pessoas, 8 eram de Konoha e 2 eram da Vila Shinobi da Areia. As reações variaram entre os participantes. Shikamaru suspirou. Que chatice, tenho que lutar contra esse idiota de sangue quente. Azuma interveio rapidamente. Choji, Shikamaru, vocês dois não podem se render. Quem se render terá o dobro de treinamento no mês seguinte. E Choji, não haverá churrasco para vocês naquele mês se desistirem. Shikamaru respondeu desamparadamente. Tis, como se eu tivesse medo de você. Os olhos de Choji ficaram vermelhos ao pensar em ficar tanto tempo sem churrasco, e ele começou a encarar Shino como se ele fosse seu inimigo mortal. Gaara e Sasuke se entreolharam, faíscas de expectativa pairando entre eles. Pareciam bastante satisfeitos com o confronto. Ino e Hinata compartilhavam uma atmosfera amigável, sua rivalidade era mais brincalhona do que intensa. Naruto, cheio de entusiasmo, declarou, Shikamaru, eu definitivamente vou vencer. Temari pareceu desanimada ao perceber que enfrentaria Tachibana. É melhor eu admitir a derrota agora, ela murmurou. Tachibana sorriu levemente. Você pode simplesmente se abster se quiser evitar problemas. De jeito nenhum. Os olhos de Temari brilharam de determinação. Mesmo que eu não consiga te derrotar, desistir não é meu estilo. Internamente, porém, ela decidiu lutar um pouco antes de se render. Um acordo para salvar a situação, que seria curto, tranquilo e permitiria uma saída rápida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 78. A fase eliminatória finalmente foi concluída, permitindo que todos saíssem da Floresta da Morte após 5 dias extenuantes. Hinata partiu com Yashi e sua irmãzinha, enquanto Ino partiu com o time 10. Com a competição principal se aproximando, os participantes restantes sabiam que precisavam treinar arduamente. Para Tachibana, ver as duas meninas pode ser difícil no próximo mês. O time 7 retornou para Konoha, com o ânimo elevado para todos, exceto Sakura. Até Kakashi estava de bom humor, orgulhoso por todos os seus 3 alunos terem avançado para a fase final. Quanto a Sakura, Kakashi só conseguia concluir que ela ainda não havia se comprometido totalmente com o caminho de uma ninja. Sasuke, a partir de amanhã, eu vou te guiar na prática do Chidori, e te ensinar como usar melhor o chakra atribuído ao trovão, disse Kakashi. Considerando que o oponente de Sasuke era Gaara, Kakashi se sentiu desconfortável. Seu olhar aguçado pôde discernir que a força de Gaara já havia ultrapassado a de um genin, atingindo o nível de um jounin. Além disso, ao olhar para a criança, até Kakashi sentiu uma sensação de pavor, como se Gaara escondesse algum grande horror dentro de si. Sasuke permaneceu em silêncio por um momento antes de concordar. Na verdade, ele esperava que Tachibana o guiasse, mas sabia que era improvável. Tachibana era tipicamente preguiçoso e indiferente a tais pedidos. E eu, Kakashi-sensei? Naruto perguntou ansiosamente. Kakashi olhou para Tachibana, que parecia desinteressado. O que você acha, Tachibana? Sério? Os olhos de Naruto brilharam, animados com a perspectiva. Continue sonhando, disse Tachibana, revirando os olhos. O que você precisa agora é se concentrar no básico. O Kakashi-sensei cuidará disso para você. Tachibana sabia que o controle de chakra de Naruto ainda era fraco, e Ebizu, como um jounin especial com habilidade em ensinar, teria mais experiência nessa área. Além disso, o sábio tarado estava esperando por Naruto. Kakashi sorriu e concordou com a avaliação de Tachibana. Embora inicialmente decepcionado, Naruto rapidamente recuperou o entusiasmo. Afinal, ele havia vencido a luta, se classificado e tinha uma técnica tão boa que podia treinar. Quando o sol se pôs, seus raios moribundos iluminaram o céu, Naruto fez uma declaração ousada. Eu definitivamente derrotarei Shikamaru. Vencerei a competição e me tornarei Hokage. Haha, continue trabalhando duro, Naruto. Em meio às risadas que se seguiram, apenas Sakura mantinha uma expressão rígida, com os pensamentos em outro lugar. Ao chegar em casa, Tachibana ficou em silêncio ao ver que Ishibi havia devastado todos os cômodos mais uma vez. Observando os olhos do cachorro piscando com sabedoria, Tachibana finalmente se decidiu. Ishibi, você já é um cachorro adulto. Não é legal ficar gordinho assim o dia todo. Enquanto ele pesava a gordura no queixo de Ishibi, o tom de Tachibana permaneceu gentil. Do que o dono estava falando? Ele era apenas um cachorro comum. Olha o Akamaru do Kiba. Ele pode ajudá-lo na luta contra Naruto. Não estou pedindo muito de você. Mas no mínimo, você deveria ser capaz de enfrentar o Sasuke. Depois de interpretar o olhar de Ishibi, Tachibana falou seriamente enquanto simultaneamente chamava o sistema. Sistema, troca pela semente da natureza. Uma semente estranha, brilhando com luz dourada, apareceu em sua mão. Tachibana abriu a boca de Ishibi e a jogou dentro. O rosto de Ishibi estava cheio de confusão antes que todo o seu corpo começasse a se contorcer violentamente, seus gritos intermináveis. Vendo a expressão de dor de Ishibi, o rosto de Tachibana permaneceu calmo. A semente da natureza valia 5.000 pontos, e seus efeitos garantiam às feras invocadoras a capacidade de usar energia natural.
O poder da semente agora transformava o corpo de Ishibi. A partir daí, Ishibi pôde praticar artes sábias, assim como as feras invocadoras das 3 terras sagradas. Talvez em 1000 anos, ele pudesse até ganhar o título de grande sábio cão de caça. Um pouco de dor agora era a maneira de Tachibana dar uma lição em Ishibi. Afinal, se alguém se alimentasse bem e sofresse apenas um pouco, continuaria sendo apenas um cachorro comum. Tachibana também colocou a prática do modo sábio em sua agenda. Era algo que ele também precisava. No período seguinte, para evitar atrapalhar o treinamento de Ino e Hinata, as 3 provavelmente se viriam muito pouco. Claro que Tachibana também não podia ficar parado. Sua melhora com ninjutsu havia sido mínima, enquanto seu Mangekyou e corpo de sábio cresciam constantemente. Após entrar em contato com o selo amaldiçoado que Orochimaru deixou para Sasuke, ele adquiriu alguns insights sobre energia natural. E Tachibana, possuindo um corpo sábio e podia sentir a energia da natureza sem depender dos métodos das 3 terras sagradas. Na manhã seguinte, Tachibana foi acordado por uma batida na porta. Tachibana, muito obrigado por parar Gaara ontem e salvar Lee. Might Guy curvou-se profundamente para Tachibana. Ontem, na pressa de cuidar do discípulo, Guy só conseguiu agradecer apressadamente antes de partir. Então, esta manhã, ele veio especialmente para expressar sua gratidão. Não precisa ser tão formal, o Lee também é meu amigo, disse Tachibana, esfregando os olhos sonolentos. O treinamento da noite anterior tinha sido intenso, deixando-o exausto até altas horas. Ele não tinha dormido muito. Não, insistiu Guy, sério. Pode ter sido um pequeno esforço para você, mas para Lee, salvou sua carreira de ninja. É por isso que lhe trouxe um presente especial. Ah? O interesse de Tachibana foi despertado. Um presente do Guy? Guy tirou solenemente da mochila um conjunto de meias calças verdes brilhantes. Este é um traje ninja especial para a elite de Konoha. Em toda a vila só Lee e eu temos, explicou Guy, animado. Tachibana, você está prestes a se tornar o 3º ninja de Konoha com essa roupa. A pálpebra de Tachibana se contraiu. Usar algo assim em público parecia acabar com a própria vida socialmente. Era pior do que as escolhas de moda vergonhosas de sua vida anterior. Guy-san, este presente é demais. Se você realmente quer me agradecer, por favor, me faça um favor, disse Tachibana, observando Ishibi trotando no meio da casa atrás dele. Seja lá o que você pedir, se eu puder fazer, com certeza concordarei. Guy aceitou prontamente. Decepcionado, guardou o terno. Tachibana agarrou o rabo de Ishibi e o puxou. Este é meu cachorro ninja, Ishibi. Gostaria que você me ajudasse a treiná-lo um pouco. Tem certeza de que este é um cão ninja? Perguntou Guy cético, observando a figura rechonchuda de Ishibi. Ele nunca tinha visto um cão ninja tão roliço. Seria para ser usado como escudo de carne? Haha, Tachibana riu sem jeito. Talvez ele só coma bem, por isso é mais robusto. Mas acredite em mim, ele é muito talentoso. Só precisa de um pouco mais de exercício. E quem é melhor nisso do que você? Tachibana deu um tapinha na cabeça de Ishibi. Ishibi choramingou claramente sem entusiasmo. No final, Guy concordou com o pedido de Tachibana e começou a correr voltas por Konoha com Ishibi. Sob a pressão do novo treinador, Ishibi só conseguia acompanhar. Finalmente sucesso, suspirou Tachibana, enxugando suor frio enquanto sua vontade de dormir desaparecia. Ele agora se preparava para deixar a vila e começar seu próprio treinamento do dia. Capítulo 79. Na estação Sunagakure, na vila de Konoha, Baki encostou-se a um pilar, olhando Kabuto e Yakushi com desagrado. Por que é você? Onde está Orochimaru? Kabuto levantou os óculos, o brilho obscurecendo seus olhos. Orochimaru-sama tem assuntos mais urgentes. Sou suficiente para esta reunião. Somente Kabuto sabia a verdade. Orochimaru estava realmente ferido. Apesar de suas formidáveis habilidades de fuga, ele não conseguiu escapar completamente do Kirin liberado por Tachibana. Junto com o subsequente plano de assassinato do Kazekage, Orochimaru estava dedicando todo o seu tempo à recuperação. O próprio Kabuto temia Tachibana, que havia conseguido ferir Orochimaru. Aos seus olhos, Orochimaru estava entre os mais fortes do mundo ninja, mas um garoto de 13 anos o machucou. Era simplesmente inacreditável. Baki bufou irritado, mas não disse nada. As principais prioridades de sua aldeia vinham em primeiro lugar. Ele contatou Orochimaru para elaborar um plano mais detalhado. Inicialmente eles acreditavam que a força de Konoha havia diminuído drasticamente após o massacre dos Uchiha. No entanto, observações recentes mostraram que Konoha ainda era formidável. Sem um planejamento cuidadoso, o plano deles provavelmente fracassaria. Kabuto sorriu, observando Baki começar a palestra que havia preparado. Interiormente, sentiu uma ponta de zombaria. Esse nível de inteligência. Ele só é digno de ser um peão para Orochimaru-sama. Enquanto isso, com Tachibana. Depois de sair de casa, ele foi primeiro ao 7º campo de treinamento, frequentemente usado pelo time 7. Lá, Sasuke e Kakashi já haviam começado seu treino. Olhando para a aparência ofegante de Sasuke, ficou claro que ele devia ter chegado cedo pela manhã e estava treinando duro desde então. Bom dia, Sasuke, Kakashi-sensei, Tachibana cumprimentou, observando Sasuke constantemente estimulando seu corpo com chakra do tipo trovão. Sasuke, concentrado no que estava fazendo, continuou treinando sem responder. Finalmente entendi por que você queria que eu mantivesse um clone das sombras aqui, disse Tachibana, enquanto olhava para os ferimentos de Sasuke.
De fato, Kakashi havia pedido a Tachibana que viesse para que ele pudesse deixar um clone das sombras para tratar os ferimentos de Sasuke a qualquer momento. Afinal, raios não eram fáceis de domar. Um controle inadequado poderia danificar o corpo de Sasuke. Bem, é o ninjutsu que você ensinou. Você também deveria contribuir. Kakashi sorriu, deixando Tachibana desamparado. Após abandonar um clone das sombras e ensinar técnicas no estilo Kakashi, Chidori, Tachibana partiu em busca de um lugar com mais energia natural. Ele acabou escolhendo um local sob uma cachoeira. Embora a energia natural ali não fosse comparável à dos 3 lugares sagrados, era significativamente maior do que na vila de Konoha. Tachibana trocou pontos pelo método de treinamento mais básico, modo sábio, do sistema de benevolência do curandeiro? Embora as técnicas dos 3 lugares sagrados tivessem suas especialidades, todas as artes sábias essencialmente aumentavam as habilidades gerais do conjurador. As habilidades específicas desenvolvidas por meio deste modo sábio dependeriam do próprio Tachibana. O primeiro passo foi perceber a energia natural da atmosfera e incorporá-la ao corpo. Tachibana não contava com o auxílio do óleo de sapo para facilitar isso, mas seu corpo de sábio já havia se desenvolvido a um nível elevado. Fechando os olhos e concentrando-se em si mesmo, ele sentiu a energia natural e colorida fluindo livremente ao seu redor. Tentou usar os poros do corpo para inalá-la, atraindo lentamente a energia para dentro do corpo. Embora parecesse suave, a energia natural era, na verdade, bastante violenta. Sem controle de chakra e experiência suficientes, seria impossível controlá-la. O que menos faltava a Tachibana era chakra e, portanto, controle. Seu chakra atingiu 8 de Kakashi e por isso, ele pode precisar mudar para outro sistema de medição em breve. O próximo passo em seu treinamento foi o mais difícil. Geralmente, o chakra era produzido pela mistura de energia mental e física em uma proporção fixa. O mesmo se aplicava ao chakra do sábio, que exigia uma mistura de 1 hora, 1 minuto e 1 segundo para ser produzido. Mas uma energia estranha tão violenta definitivamente não era tão facilmente integrada. Ao longo do dia, Tachibana passou 2 horas controlando a energia natural em seu corpo. Mas até o pôr do sol, ele ainda não tinha ideia de como fundi-la corretamente. Felizmente não havia perigo no treinamento sistemático de tal técnica. Na pior das hipóteses, seus caminhos poderiam ser danificados. Mas para Tachibana, que possuía habilidades de cura bastante apuradas, isso era mesmo uma preocupação. Após terminar o treinamento, Tachibana não foi direto para casa. Em vez disso, seguiu para o distrito comercial de Konoha. Fazia tempo que não comia no Ichiraku Ramen, e hoje queria visitar Teuchi e Ayami. Ao cair da noite, a rua comercial ficou iluminada com pessoas entrando e saindo. Ao sentir o ambiente agitado, Tachibana de repente se sentiu satisfeito. Havia muito mais vida ali do que estar sozinho em casa. De tempos em tempos, ele se deparava com costumes exóticos de turistas estrangeiros. Ao passar por uma zona de prostituição, muitas mulheres acenavam, tentando atraí-lo para dentro. Felizmente, Tachibana não era um solitário nesta vida, caso contrário, talvez não tivesse conseguido resistir à tentação. Caminho Tachibana. Quando estava se aproximando do Ichiraku Ramen, Tachibana de repente ouviu um grito atrás dele. Olhando para trás, ele viu que não era ninguém menos que Temari. A Temari atual parecia muito diferente de seu traje de combate usual. Ela estava adornada com um kimono branco puro, intrincadamente decorado com delicados padrões de flores de cerejeira. Até mesmo seu onipresente leque gigante, um item essencial em seu equipamento ninja, desapareceu. O espírito feroz e heróico que tipicamente emanava dela havia desaparecido, substituído por uma suavidade inesperada que transformou completamente seu comportamento. Como Temari tomou a iniciativa de cumprimentá-lo, Tachibana não podia simplesmente ignorar sua presença. Saindo para dar uma volta, ele perguntou, tentando iniciar uma conversa. Temari respondeu com um breve aceno de cabeça. Onde estão seus 2 irmãos? Perguntou Tachibana. Eles estão descansando, ela respondeu quase imediatamente, fazendo levantar uma sobrancelha. Por que parece que estou interrogando ela? A conversa entre eles foi inexplicavelmente estranha. Tachibana ficou sem palavras após essas breves trocas. O principal problema era que seus 2 encontros anteriores com Temari haviam sido longe de amigáveis. Além disso, eles seriam oponentes na próxima rodada do exame Chunin, deixando Tachibana incerto sobre como interagir com Temari nessa situação inesperada. Por fim, conforme o silêncio se prolongava, Temari o quebrou perguntando, para onde você está indo? Ichiraku Ramen respondeu Tachibana. Então, surpreendendo a si mesmo, ele acrescentou, você gostaria de se juntar a mim? Certo, Temari respondeu rapidamente, e sua rápida concordância fez com que Tachibana a olhasse com leve suspeita. Seria essa uma tática empregada pela Vila da Areia? Ele se perguntou, uma tentativa de atraí-lo para a Terra do Vento? Se fosse, Tachibana só podia zombar interiormente de tal estratagema. Seria preciso muito mais do que isso para enganá-lo. Temari, seguindo Tachibana, permaneceu alheia aos pensamentos estranhos que passavam por sua mente. Seu rosto corou levemente enquanto ela caminhava. Ela tinha saído para relaxar, mas ao avistar Tachibana, chamou-o impulsivamente. Agora, diante da perspectiva de jantarem juntos, sua mente disparava. Seria um encontro? Será que ele a acharia atrevida demais? Será que ele suspeitava que ela tinha segundas intenções? Como dariam os nomes aos filhos? Não. Temari balançou a cabeça apressadamente, afastando aquele último pensamento absurdo, e seguiu Tachibana até a loja de ramen.
com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Capítulo 80. Ao ver Tachibana, que não o visitava há muito tempo, Ayame e Teuchi ficaram visivelmente encantados. Então, percebendo a educada Temari ao lado dele, suas expressões de repente se tornaram ambíguas, com um leve sorriso. Tachibana, aqui tem um pouco mais de charcio por conta da casa, disse Teuchi com uma piscadela enquanto servia os pedidos da dupla. Era óbvio que ele havia interpretado mal a situação. Tachibana não sabia se ria ou chorava. Teuchi-san, você entendeu tudo errado. Eu entendo. Não vou contar para Ino e Hinata, respondeu Teuchi com um olhar cúmplice. Ele saiu sem dar a Tachibana a chance de se explicar, deixando espaço para os dois. O rosto de Temari ficou vermelho até a raiz dos cabelos, deixando Tachibana ainda mais exasperado. Você está corando como um bule de chá, disse ele. Isso não vai fazer com que os outros entendam ainda mais errado? Balançando a cabeça, Tachibana concentrou toda a sua atenção na comida à sua frente. Já fazia um tempo, mas o Ishiraku Ramen ainda estava tão delicioso que ele pediu mais 2 tigelas. Temari, ao lado dele, também comeu com prazer, achando a comida muito mais refinada do que a da Vila da Areia. Konoha é realmente abençoada, Temari suspirou após terminar sua refeição. Embora ambas estivessem entre as 5 grandes vilas ninja, Sunagakure e Konoha eram muito diferentes. Konoha ostentava um belo ambiente, paisagens agradáveis e recursos abundantes. Inúmeros comerciantes e civis ricos escolheram viver aqui, sem mencionar os inúmeros prodígios que surgiam da vila de tempos em tempos. E quanto a Sunagakure? A terra era escassamente povoada, o clima era rigoroso e até a água havia se tornado um recurso precioso. Às vezes, um grupo de ninjas lutava até a morte por apenas algumas etiquetas explosivas. Ainda mais desanimador, os daímios de seu país achavam que Sunagakure consumia muito dinheiro, então eles preferiam entregar tarefas diretamente para Konoha. Se não fosse por isso, eles teriam corrido o risco de trabalhar com Otogakure? Pensando nisso, o coração de Temari deu um pulo, e ela olhou inquieta para Tachibana, que ainda estava comendo sua 4ª tigela. Depois de hoje, seremos inimigos. Ao deixar o Ishiraku Ramen, Tachibana e Temari se separaram. O relacionamento entre eles continuou estranho. Tachibana sabia o propósito da visita de Sunagakure, mas ele nunca o revelaria. Somente após essa provação Konoha pôde abandonar sua complacência e abraçar a verdadeira renovação. Quanto aos sacrifícios, ele só podia ajudar a minimizá-los o máximo possível. Nos dias seguintes, Tachibana dedicou-se à prática diária de técnicas sábias. Embora o progresso fosse lento, ele conseguia sentir a energia natural se integrando gradualmente ao seu sistema de chakras. Finalmente, no 4º dia, ele conseguiu usar uma pequena quantidade de chakra sábio. Arte sábia, estilo do vento, grande avanço, ele exclamou. O poder da técnica do estilo vento, imbuída de chakra sábio, era impressionante. Momentaneamente fez a cachoeira fluir para cima, contra a gravidade. A cachoeira em si era enorme, e a versão normal do jutsu nem sequer perturbaria sua superfície. É este o poder das artes sábias? Os olhos de Tachibana brilharam intensamente. Com a bênção das artes sábias, até mesmo o ninjutsu de nível C havia passado por uma mudança qualitativa. Ele não pôde deixar de se perguntar, e quanto às técnicas de classificação B, classificação A e classificação S? Uma pequena quantidade de chakra sábio poderia causar uma mudança qualitativa no ninjutsu. Se ele conseguisse entrar completamente no modo sábio, sua força sem dúvida dispararia. Talvez ele pudesse entrar diretamente no nível Super Kage. No entanto, ele ainda estava longe desse nível. Depois de uma manhã inteira de esforço, ele só conseguirá usar uma quantidade mínima de chakra sábio. Era muito menos eficiente do que as 2 horas iniciais de carregamento de Naruto para 5 minutos de uso. Mas agora que ele havia começado, ficaria mais fácil com a prática. O objetivo de Tachibana era entrar no modo sábio em segundos, assim como a Shirama Senju, simplesmente bater palmas e usar qualquer técnica que desejasse. Chega por hoje, decidiu Tachibana, observando a cachoeira retornar ao seu estado natural. Ele decidiu dar um tempo a si mesmo. Saindo da cachoeira, Tachibana seguiu em direção a uma famosa fonte termal. Ele entendia a importância de equilibrar trabalho e descanso, e as fontes termais eram uma excelente maneira de relaxar. Um bom banho de imersão lavaria todo o seu cansaço. Entretanto, ao se aproximar da fonte termal, ele descobriu algo. Um homem de meia idade, com longos cabelos brancos, carregando um grande pergaminho nas costas, estava deitado na beira da fonte termal, espiando por um pequeno buraco. Suas nádegas se moviam ocasionalmente em uma exibição bastante lamentável. À medida que Tachibana se aproximava, ele podia ouvir o homem murmurando. Essa é boa, ela tem bochechas grandes. 7 pontos. Esta também é bonita, mas a toalha de banho está no caminho, 6 pontos por enquanto. Uau! São enormes, quase tão grandes quanto os da Tsunade. Era Jiraiya, o sábio sapo, um dos Sannin lendários. Um homem que inspirou inúmeros shinobi em sua vida passada estava agora envolvido em um ato tão vergonhoso. Isso realmente deixou os sentimentos de Tachibana bastante complicados. Não é bom conhecer seus heróis, se eles fazem coisas tão desagradáveis, pensou Tachibana. Agora que havia se deparado com isso, sentiu-se compelido a dar uma lição em Jiraiya. Silenciosamente, uma kunai surgiu na mão de Tachibana. Havia também algumas etiquetas explosivas presas a ela. Tem no X o ativado, guiando a kunai diretamente para a área mais vulnerável de Jiraiya. Simultaneamente, Tachibana levantou uma mão.
Arte ninja, técnica de bombas de papel em conjunto. Jiraiya, absorto observando uma mulher prestes a se levantar, sentiu um arrepio na espinha. Uma sensação de crise o dominou. Olhando para trás, seu coração quase saiu pela garganta. Uma kunai com uma etiqueta explosiva flamejante estava a poucos centímetros de seu traseiro. Bum, bum, bum. Uma série de explosões abalou a área. Com a força de Jiraiya, alguns explosivos não o feririam seriamente, mas a parede de madeira atrás dele sofreu bastante, com um grande buraco aberto. As mulheres assustadas lá dentro se viraram e encontraram o Jiraiya bastante envergonhado. Ah, pervertido! Escomalha! Vida baixa! Gritos irromperam enquanto toalhas e baldes voavam pelo ar. Jiraiya não teve escolha a não ser fugir, mas antes de partir, ele encarou Tachibana. Seu pirralho arrogante, este não é o lugar para lidar com você. Você ousa me seguir? Com isso, ele saiu correndo. Divertido, Tachibana foi atrás. Seu interesse foi despertado. Talvez para permitir que Tachibana acompanhasse, o ritmo de Jiraiya não era muito rápido. Os dois logo chegaram a um pequeno riacho onde Naruto mordia o dedo repetidamente e fazia selos com as mãos. Naruto pareceu confuso ao ver Jiraiya aparecer de repente. Ei, sábio tarado, por que você voltou tão cedo? Normalmente Jiraiya deixava Naruto treinar enquanto ele ia coletar informações. Um pirralho estragou minha pesquisa. Jiraiya resmungou, olhando feio para Tachibana, que tinha acabado de alcançá-lo. Tachibana? Por que você está aqui? Naruto cumprimentou, mas depois pareceu confuso. Tachibana? Ele é aquele Kamiyo Tachibana? Os olhos de Jiraiya imediatamente se aguçaram. Ele ouvia esse nome com frequência ultimamente. Naruto não só o mencionava com frequência, como até o terceiro Hokage o mencionava diversas vezes. Capítulo 81. Poucos dias antes, Jiraiya, que estava seguindo o rastro de Orochimaru, retornou a Konoha. Sua primeira ação foi se encontrar com o terceiro Hokage. Quanto tempo você vai ficar desta vez? Perguntou o terceiro, seu humor melhorando ao ver seu discípulo. Apesar das inúmeras divergências, Jiraiya ainda mantinha respeito pelo professor, e o terceiro tinha orgulho igual do aluno. Só estou aqui para ver como está o filho do Minato. Não vai demorar muito. Jiraiya, você não pode ficar aqui só uma vez? Se ficar, poderá se tornar Hokage após os exames Chunin e livrar este velho deste pesado dever. O terceiro parecia esperançoso. Jiraiya sorriu amargamente. Velho, você sabe que meu temperamento não é adequado para essa posição. Além disso, você já está nisso há tantos anos, então é melhor continuar. Depois de conhecer mais do lado sombrio da vila, a paixão original de Jiraiya havia diminuído. Hoje em dia, ele só queria encontrar a criança da profecia, mencionada pelo grande sábio Sapo e trazer paz ao mundo ninja. Seu objetivo secundário era corrigir o caminho equivocado de Orochimaru. O terceiro bufou baixinho, já ciente de tal resposta. Tudo bem se você não quiser ser Hokage. Não é como se não houvesse candidatos promissores. Na pior das hipóteses, vou esperar mais alguns anos. Isso despertou o interesse de Jiraiya. Quem chamou sua atenção? Pelas palavras do terceiro, ele deixou claro que havia alguém digno, mas que ainda precisava de algum tempo antes de assumir o cargo. O terceiro sorriu e contou a história de Tachibana com orgulho em seu tom. Um órfão e parente distante do clã Senju que despertou um limite especial de linhagem. Se formou no topo de sua turma como Kakashi e até conseguiu matar um Jounin de elite. Ele também relatou os eventos recentes, nos quais lutou contra Orochimaru sem perder, chegando até mesmo a expulsá-lo. Mais importante ainda, enfatizou como possuía a vontade do fogo e sabia como valorizar seus companheiros. Jiraiya ficou sem palavras por um longo tempo depois de ouvir isso. Um garoto de 13 anos capaz de lutar contra Orochimaru até a morte? Isso não estava à altura de suas próprias habilidades? Será que tal gênio poderia realmente existir? De volta ao presente. Tachibana, como você conheceu o sábio tarado? Naruto olhou curiosamente entre Jiraiya e Tachibana, imaginando sobre o encontro deles. Peguei alguém espiando o banheiro feminino, dei um castigo nele e depois o segui até aqui, respondeu Tachibana com naturalidade. Ah, entendi. Naruto entendeu imediatamente. Ele olhava para Jiraiya com desprezo. Ele também conheceu Jiraiya nas fontes termais quando Sannin estava espiando. Ai! Jiraiya tossiu, envergonhado. Vocês, pirralhos, não entendem nada de adultos. Isso não é espionagem. É pesquisa sobre o desenvolvimento dos moradores da vila. Tachibana lançou um olhar de desprezo. Essa era certamente uma maneira poética de expressar a situação. Jiraiya, vendo que não estava funcionando, tentou mudar de assunto rapidamente. Pirralho, vejo que você tem um potencial extraordinário. Você é um ótimo candidato para aprender ninjutsu, disse Jiraiya. Ele invocou um sapo e fez uma pose. Tem um certo pergaminho de invocação aqui. Pertence aos sapos do Monte Myobuku. Se você se tornar meu aluno, eu deixo você usá-lo. Que tal? Desde que o terceiro lhe contou sobre os feitos de Tachibana, Jiraiya se perguntou se esta poderia ser a criança da profecia que ele buscava há tanto tempo. Não pense que ele estava sendo casual sobre essa suposição. Afinal, ele jamais ousaria brincar sobre tal coisa. Então, ele produziu o pergaminho de invocação do Monte Myobuku para atrair Tachibana a se tornar seu aluno. Entretanto, a reação de Tachibana foi inesperada. Não, obrigado, os sapos são muito feios, Tachibana recusou decisivamente. Entre os 3 lugares sagrados, os sapos eram muito feios e as cobras eram nojentas.
E embora outros possam discordar, apenas Katsuyu parecia normal para Tachibana. Ele não tinha vontade de assinar um contrato com esses sapos de quem Jiraiya estava falando. Pirralho, você não me ouviu direito? Este é o contrato de invocação do Monte Myobuku. Não é como se contratos de invocação pudessem ser encontrados por aí, ok? E o que você disse sobre os sapos? Eles são feios? Você está falando sério? Perguntou Jiraiya incrédulo. Tachibana balançou a cabeça. Eu disse não, e quero dizer não. Ele permaneceu firme. Então, já que você não tem mais nada para mim, vou indo. Até mais, Naruto. Com isso, ele se despediu de Naruto e foi embora. Até mais, Naruto acenou e continuou seu treinamento. Somente Jiraiya ficou ali, atordoado. O que acontecia com os jovens hoje em dia? A aparência era mais importante do que a força? Olhando para Naruto, que ainda praticava desajeitadamente a técnica de invocação, Jiraiya sentiu-se aliviado. Pelo menos ainda havia uma criança normal aqui. Na verdade, Tachibana tinha razões mais profundas para não assinar o contrato com o Monte Myobuku. O grande sábio sapo, Gamamaru, pareceu-lhe suspeito à primeira vista. Não importava como se olhasse, aquele sujeito não parecia tão inocente assim. O sábio dos 6 caminhos não teria se voltado contra Kaguya sem sua influência e arranjos, afinal. Além disso, Tachibana, tendo praticado o modo sábio recentemente, sentiu profundamente que a energia natural do mundo não deveria ser tão escassa. Muito provavelmente, isso se devia ao fruto do chakra. Assim, para manter a energia natural da qual as 3 terras sagradas prosperaram até hoje, tudo que o grande sábio sapo fazia tornou-se rastreável. Com seus planos para as fontes termais arruinados por Jiraiya, Tachibana mudou sua agenda. Ele decidiu verificar o progresso do treinamento de Hinata e Ino. Chegando ao complexo Hyuga, ele encontrou Hinata sem nenhum impedimento. Tachibana, exclamou Hinata. Ver um ao outro depois de apenas um dia foi como um reencontro após anos separados. Ela pulou diretamente nos braços de Tachibana, abraçando-o com força. O cansaço acumulado ao longo de vários dias de treinamento pareceu desaparecer. Hinata estava cada vez mais confortável perto dele. Tachibana retribuiu o abraço com ternura, lançando um olhar levemente reprovador para Yashi Hyuga, que estava ali parado como um estranho velame. Ele podia ver o quanto Hinata havia sofrido nos últimos dias. Ela parecia completamente exausta. Yashi também ficou sem palavras, mas ao mesmo tempo aliviado. O garoto claramente amava Hinata profundamente, então pelo menos não teria que se preocupar com ela sendo maltratada no futuro. Atrás da porta, Hanabi coçou o queixo, espiando para dentro com curiosidade. Em sua mente, sua irmã sempre fora gentil e dócil, mas ela não esperava que Hinata tivesse um lado tão selvagem. Era incrível testemunhar isso. Os dois compartilharam um momento caloroso antes de Hinata abordar o assunto do treinamento novamente. Por que não paramos com o treinamento? Você e Ino não vão lutar de verdade, então não precisa se esforçar tanto, sugeriu Tachibana suavemente. Hinata recusou gentilmente, mas com firmeza. Tachibana, não estou fazendo o exame apenas para obter o grau Chunin. Na verdade, quero garantir que não serei um fardo para você no futuro. Ao ouvir isso, Tachibana suspirou, mas não tentou dissuadi-la mais. Era uma escolha de Hinata, e ele decidiu apoiá-la. Ao ver Hinata e Yashi retomarem o treinamento, Tachibana recuou silenciosamente. Ao sair, notou uma jovem o encarando atentamente. Tachibana sorriu. Olá, Hanabi. Ele se aproximou e se agachou ao lado dela. A propósito, pirralho, por que você está se esgueirando? A garotinha fez beicinho. Irmão mais velho, não me trate como uma criança. Eu já tenho 7 anos. E não estou me esgueirando por aí de jeito nenhum. Seus olhos estavam disparados ao redor. Essa pirralha, ela é ainda mais fofa do que Hinata era naquela idade. Ele pensou. Tachibana sorriu interiormente, estendendo a mão para bagunçar delicadamente seu cabelo longo e macio. Hanabi demonstrou uma expressão de prazer. Essa era uma técnica que Tachibana aperfeiçoou ao longo dos anos, usando apenas a quantidade certa de pressão. Ele decidiu conversar um pouco com ela. E assim os dois se uniram facilmente e logo Hanabi se estabeleceu bem perto dele, tendo gostado dele. Então, você e sua irmã mais velha estão juntos desde pequenos? Perguntou Hanabi, fascinada pelas histórias de Tachibana sobre como ele e Hinata se conheceram e se tornaram mais próximos. Ela percebeu o quão feliz sua irmã estava fora do complexo. Pensando nos meninos de sua turma, Hanabi pareceu descontente. Um bando de crianças arrogantes que chamavam seus olhos de monstruosos. Será que não ouviram como o irmão mais velho dela elogiou os olhos deles, chamando-os de lindos? Capítulo 82. Depois de conversar por um longo tempo, o pirralho sentado perto do Tachibana ficou cansado e adormeceu. Olhando para seu filho tranquilo que dormia casualmente, a expressão de Tachibana suavizou-se consideravelmente. Ele a carregou nos braços, vendo que nem o pai nem a irmã estavam disponíveis, perguntou a um criado sobre o quarto dela. Ele então foi até lá e gentilmente a colocou na cama, aconchegou-a e saiu silenciosamente do quarto. Na porta, quando ele estava prestes a sair, Neji Hyuga estava esperando. Ao ver Tachibana se aproximando, ele se curvou sem dizer uma palavra. Ele então começou a falar. Quero falar com você, Tachibana-san. Peço desculpas profundas pela minha atitude anterior em relação à senhora Hinata e até mesmo em relação a você. Espero que possa perdoar meus erros. Após a luta contra Tachibana, Yashi falou com Neji, revelando a verdade sobre os eventos daquele ano.
Ao saber que seu pai havia morrido protegendo seu tio, não por obrigações de clã, mas por escolha própria, Neji percebeu o quão ingênuo ele havia sido. Ele se sentia especialmente culpado por Hinata, que sempre foi gentil com ele desde a infância. Durante dias, Neji quis se desculpar, mas sempre perdia a coragem no último momento. A aparição de Tachibana naquele dia representava uma excelente oportunidade, e ele não sabia como havia conseguido coragem suficiente de repente. Depois de ouvir os pensamentos de Neji, Tachibana riu. Você simplesmente não entendeu completamente o verdadeiro significado de ter uma família. Não há necessidade de desculpas, disse ele. No entanto, se você realmente se sente culpado, então treine duro e traga glória ao clã Hyuga no lugar de Hinata. Afinal, ela vai se casar com alguém da minha família mais cedo ou mais tarde. Neji inicialmente ficou comovido com as palavras de Tachibana, mas a última frase escureceu sua expressão. Este forasteiro estava falando em tirar a herdeira Hyuga bem na sua frente. No entanto, ele ainda não conseguiu derrotá-lo. Que frustrante! Neji estava quase resignado. Depois de falar com Neji, Tachibana foi ver como Ino estava. Ela estava praticando as técnicas secretas do clã Yamanaka sob a orientação do pai. Sob o olhar ressentido de Inoishi Yamanaka, Ino abandonou seu treinamento para passar algum tempo com Tachibana. Felizmente para Inoishi, Tachibana não ficou muito tempo antes de voltar para casa. Quando ele voltou para casa, percebeu que estava mais tranquilo sem Ishibi, que estava treinando com Might Guy ultimamente. No início o silêncio parecia estranho, mas depois de alguns dias, Tachibana começou a aproveitar a paz. Ishibi, exausto pelo treinamento intenso de Gai, não tinha mais energia para causar estragos em casa, o que tornava a limpeza muito mais fácil. Claramente um cão ninja precisava ser treinado o tempo todo para ser mantido sob controle. Ao abrir o painel, sistema de benevolência do curandeiro, a Tachibana estremeceu ao ver os pontos que havia gasto em algumas coisas e técnicas. As recompensas das tarefas recentes haviam sido substanciais, mas ele também havia investido bastante. Sistema, você não pode oferecer algumas tarefas com recompensas maiores? Tachibana reclamou distraidamente. Inesperadamente o sistema respondeu, detectando o forte desejo do anfitrião. Gerando tarefa. Geração de tarefas em etapas concluída. E tarefa 1. Uma deusa do mundo ninja traída pelo marido e pelos filhos, está atualmente selada na lua. Centenas de anos se passaram, e sua mente está severamente distorcida. Por favor, durma com ela para convencer esta deusa adormecida a abandonar seu objetivo de destruir o mundo e tratar seu transtorno mental. Recompensa. Linhagem de origem de Otsutsuki. Tarefa 2. Após incontáveis anos de guerra e exploração, os valores de todo mundo ninja foram distorcidos. Por favor, corrija este mundo doente e restaure a paz e a prosperidade para o povo. Recompensas. Dependem do grau de conclusão. Uma avaliação final mais alta resultará em recompensas mais generosas. Os olhos de Tachibana se arregalaram. Que tipo de missões eram essas? A primeira missão se referia claramente a Kaguya Otsutsuki. Ele não só precisava impedi-la de destruir o mundo, como também curar seu trauma emocional. Isso significava que ele não poderia simplesmente selá-la novamente como na linha do tempo original. Ele teria que convencê-la. Tachibana fez uma pausa, imaginando se teria interpretado mal as mensagens do sistema. Por um instante, ele pôde jurar que a missão tinha requisitos diferentes antes de mudarem para o que dizia agora. Eu deveria dormir com ela para convencê-la? Era o que o sistema dizia antes, mas mudou, então ele deixou isso de lado por enquanto. A segunda tarefa foi igualmente assustadora. Desde o período dos reinos combatentes, o mundo ninja era turbulento, mas o sistema das 5 grandes nações persistiu por décadas. Embora não fosse perfeito, estava profundamente enraizado no coração e na mente das pessoas. Alcançar a alta recompensa de avaliação do sistema provavelmente exigiria medidas drásticas, como unificar o mundo ninja e remodelar sua estrutura. Só de imaginar a oposição e as complicações, a cabeça de Tachibana latejava de dor. Sistema, eu pedi algumas tarefas com altos pontos de recompensa. Não para você jogar bombas em mim, resmungou Tachibana, esfregando as têmporas em frustração. Todas as tarefas emitidas pelo sistema eram opcionais. Na pior das hipóteses, recusar significava perder a recompensa, sem punição adicional. No entanto, essas recompensas pareciam excepcionalmente generosas, genuinamente tentadoras apesar dos desafios. O que exatamente é a linhagem de origem Otsutsuki? Tachibana perguntou. Sua curiosidade aumentou apesar de suas reservas. Tachibana silenciosamente fez sua pergunta, e o sistema respondeu rapidamente. Os Otsutsuki são uma raça superior no universo, com um sistema de hierarquia interna semelhante ao do clã Hyuga, entre os quais linhagem de origem Otsutsuki, derivado da linhagem direta do Otsutsuki original, possuindo potencial e poder infinitos. Depois de ler a explicação detalhada do sistema, a excitação de Tachibana ficou ainda mais intensa. Ele sabia que Kaguya era incrivelmente forte, mas ela era apenas um membro do clã Otsutsuki. Obter essa recompensa sem dúvida elevaria a força de Tachibana muito além da de qualquer Otsutsuki que tivesse aparecido na história original. Embora a segunda tarefa não estivesse claramente definida, sua aparição ao lado da primeira sugeria que era de magnitude semelhante. Alcançar uma classificação alta certamente resultaria em uma recompensa impressionante. Não posso deixar a guerra ninja terminar com Naruto e Sasuke lutando. Tachibana decidiu aceitar ambas as tarefas. Durante toda a noite que se seguiu, Tachibana ponderou sua abordagem.
A segunda tarefa, embora assustadora, parecia principalmente uma questão de obter força suficiente. A primeira tarefa, no entanto, representou o verdadeiro desafio. Qualquer um que tivesse sido selado por milhares de anos guardaria queixas monstruosas. Tachibana não conseguia pensar em uma maneira de lidar com isso. Ele realmente precisava dormir com ela, como o sistema sugerira inicialmente. Mas ela era um ser milenar. Ele estaria em desvantagem. Toque, toque, toque. Perdido em pensamentos, Tachibana se assustou com uma batida na porta. Ao abri-la, encontrou Kurenai parada ali, carregando algumas garrafas de saquê e alguns petiscos. Você não vai me deixar entrar? Kurenai perguntou, notando a expressão estranha de Tachibana. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.